basicamente, quando eu vou trabalhar com um gráfico barras, o que que eu faço? Eu tiro tudo de inconveniente para melhorar o meu gráfico. Então, eu deixo apenas o meu eixo, se eu não me engano, aqui é X, né? E o meu eixo Y eu removo. E eu não deixo título, não deixo nada. Eu deixo para colocar isso no final. Por quê? Porque título, gente, eu posso fazer isso aqui, ó. Inserir um word art. Vendas do ano. Isso daqui eu organizo na cor que eu quiser. No tamanho que eu quiser. E eu distribuo no tamanho que eu quiser. Você notou que agora eu não consigo tirar ele de dentro do gráfico? Ó? Sim. Porque eu inseri ele lá dentro. Se eu recortar e colocar ele aqui fora, ele consegue ir para onde ele quiser. Beleza? E o que é interessante? Porque a gente pode fazer um compilado. Ó. Exemplo, se eu pintar aqui o fundo de branco, ele meio que dá um efeito na linhazinha aqui, tá vendo? Ó? Uhum. Então, você começa a ter algumas variações que podem ser interessantes. Vamos colocar um contorno. Então, você começa a ter alguns itens aqui para meio que marcar mesmo o seu design só porque você misturou alguma coisa. Aí, ó. Tem como fazer de diversas formas. Como se fosse uma caixinha, né? Uma paradinha de entrada no design do negócio. Show de bola. Como que eu faço para aparecer agora os meus valores? Rótulo de dados. Valor é sempre rótulo, beleza? Só que o que Beleza. acontece? Aqui a gente vai ver alguns itens interessantes. Vamos colocar aqui o seguinte, vamos colocar um número bem grande aqui. E esses números a gente vai fazer ele aparecer no gráfico. Vamos lá. Vou formatar aqui, que eu gosto de visualizar os itens já formatados. Deixa eu ocultar essa aqui. Show de bola. Para eu colocar os rótulos, eu posso clicar em qualquer canto do gráfico e nota que eu tenho dois lugares. Ó. Esse aqui mais no meio é um lugar. Quando eu clico aqui, ó, é outro, tá vendo? Para eu adicionar o rótulo, pode clicar lá no mais e adicionar. Ficou grande, não ficou? Ficou. Como que eu faço agora para poder deixar isso aqui menor? Clica aí dentro, seleciona todos e muda a fonte. Como é que é? Clica aí, seleciona e muda a fonte. Clico aqui, seleciono. Muda no tamanho da fonte. Muda o tamanho, mas já está em 9. Quer que eu coloque quanto aqui? Ficou menor, né? Ficou muito grande, pô. Ficou muito pequeno, quer dizer, eu preciso enxergar. Eu preciso que fique pelo menos no 8. E aí, jovem Arthur? Ali no, eu tentaria ali clicando no pincel ali. Não, sem ser de formatação. O pincel, quando você clica ali no grafo, aí tem um pincelzinho ali do lado. Deixa eu ver se... Não, falei errado. Calma aí. Eu sei que é onde eu consigo colocar o intervalo até de quantidade de casos que eu quero ver. Agora fugiu a cabeça. Eu Será tentaria que lá. você tava... Será que era isso aqui, ó? Pode É ser isso? também, Talvez. Não, mas aí mexeria na formatação. Se a gente colocar ele na orientação na vertical. E colocar aí no centro da barra. E aqui colocar no centro da barra. É rótulo, centro. E vou pintar de branco para a gente poder ver. Coloca Pinto de preto, pinto de preto. Só que é ruim, né? Que você tem que tombar a cabeça, né? Seria interessante que aqui tivesse formatado de uma forma diferente, né? Sim. Deixa eu ver. Não seria melhor que aqui fosse, por exemplo, assim, ó, 16,55K? É verdade. Já simplificaria. Porque o K não é quilo, que
que representa 1000. 1000, positivo. Então, você pode fazer assim. E nota, tá, gente? Eu dou algumas voltas com vocês para que vocês tenham alguns recursos para safar a onça, tá? Mas é claro que a gente não vai fazer do jeito que eu vou fazer agora, beleza? Aqui, ó, seria um número formatado, por exemplo. Formatado. Eu posso pegar isso aqui e dividir por 1000. E ao invés de eu selecionar, eu vou selecionar só uma coluna e aparecer os valores aqui bem melhor para mim. Bom, isso aqui já safaria a onça, mas está faltando alguma coisa. Eu preciso ter aqui o quilo, né, para representar. Só que quando eu coloco a letra K, ele meio que não está interpretando isso daqui como um número mais, né? Entendi. A gente perde algumas coisas. Isso vai depender também muito do usuário final, né? Se for uma pessoa que não está, precisa ver o número e o tempo para poder entender o que é. Sim. Ó, vamos lá então. Opções. E que eu sempre uso também. Eu clico na barra, não me acontece nada. Porém, aqui em cima, eu tenho alguns campos, ó. Formatar e design gráfico. Como você sabe, clicou fora, eu não tenho essas colunas, essas guias. Elas só vão aparecer para a gente, que são as guias contextuais, de acordo onde eu clico. Cliquei num gráfico, então eu tenho o design do gráfico e a formatação dele. Cliquei numa tabela, eu tenho o design de tabela. Cliquei num Word Art, eu tenho o formato da forma, tá vendo? Só aparece de acordo onde eu clico. Bacana. Quando eu clico aqui no gráfico, a gente tem essas opções aqui para formatar. Formatar quem? A área de plotagem, formatar a área do gráfico, foi onde eu cliquei, formatar o eixo, ou seja, eu consigo selecionar por aqui também, ó. Formatar a série de valor, formatar a série de rótulo de dados. Se eu clico nesse formatar seleção, olha só que interessante, ele abriu para cá. Essa abertura tem como a gente visualizar de uma outra forma? Tem. Eu posso chegar aqui no meu gráfico e dar 2 cliques. Se eu der 2 cliques no gráfico, e não aparecer alguma coisa que você queira, ou seja, não apareceu essa opção de formatação aqui do lado, geralmente isso acontece quando você está numa tabela dinâmica, você procura outro, clica na barra. Por quê? Ambos vão estar abrindo essas opções aqui no canto direito, e aqui você tem alguns itens para você poder estar mexendo. Então aqui, ó, opção de plotagem, opção área do gráfico, igualzinho lá em cima, ó, série de valor, saca? Agora a gente já consegue visualizar em 2 lugares para conseguir formatar o nosso gráfico. Vocês concordam comigo que essa linha está meio xoxa, tá? Essa barra está fraquinha? Eu posso ajustar, ó, o espaçamento entre as barras. Ele vem com esse padrão de 219, ó. É muito distante uma barra da outra. Quando você bota mais ou menos no 70, fica bacana. Olha aí. E esse... Vocês estão aí? Sim. Ah, e esses números agora, eles estão praticamente do tamanho da barrinha, não estão? Se eu colocar agora o rótulo de dados na extremidade interna, será que cabe? Quase. Não coube todo ainda, mas já coube bem. Vamos ver aqui se eu melhorar essa largura de novo. Se eu colocar por 50, vocês vão caber todos. Já coube, já é alguma coisa, né? É o ideal? Aí depende, foi igual a Laísla falou. Às vezes, eu tenho pessoas que não estão acostumadas ou não gostam de visualizar os dados dessa forma. E aí que vem agora o detalhe. Eu posso formatar os números aqui.
Qual é o comando que eu abro já a formatação? É o Ctrl 1, mas tem que ser o número 1 lá onde tem o ponto de exclamação, tá bom? Nesse número aqui, eu tenho várias coisas para eu poder formatar. Vamos ver se aqui no personalizado a gente tem alguma coisa. Vocês conseguem entender ou ler o que significa esses itens que tem por aqui? Não. Tem que Não clicar consegue. para dar um exemplo em cima. Você manja, Arthur? O Arthur caiu. Arthur? É. Microfone. Enfim. Bom. O seguinte. Vou ensinar uma coisa para vocês aqui muito importante, tá? Existe documentação da Microsoft, tá? Então, aqui, a formatação, células, Excel, Microsoft. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, isso aqui, ó, número personalizado. Olha, é exatamente essa aqui mesmo, deixa eu ver. Código de formato dos números. Esse aqui. Como eu sou bonzinho, daqui a pouco eu mando lá para vocês no grupo e eu já vou mandar aqui no chat para vocês o link. Esse link é interessante, que vocês leiam, dê uma mastigada. Olha só. Códigos de formatos de números. O que isso significa? Significa que se eu digitar aqui 55, 1, 2, 3, se eu digitar 00055 e 55, aqui, perdão. Se eu digitar isso aqui, vírgula 00, vamos lá. Tudo é 55. Porém, esse aqui está formatado como geral, esse aqui está formatado como número, e esse aqui está formatado como texto. Mas, Rafael, se está formatado como texto, por que aqui em cima está escrito geral? O texto você também formata colocando um apóstrofo na frente, beleza? Show de bola. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que é o seguinte, quando eu formato alguma coisa, não necessariamente eu estou alterando a minha visibilidade real, que seria aquilo que está dentro da minha barra de fórmulas, tá? Então, o 55 aqui, ó, não possui o zero. Mas, nesse daqui, também não. Mas ele aparece um zero aqui. E se eu vir aqui em formato e eu começar a colocar, por exemplo, um zero na frente, ele vai aparecer. Mas ainda assim vai continuar sendo 55, tá vendo? Sim. Esse é o poder da formatação. E aí, para a gente conseguir formatar personalizado e sem ficar chutando coisas, é interessante a gente entender como é que funciona. Então, você tem aqui ó, um tipo de código, ponto e vírgula, outro tipo de código, ponto e vírgula, outro tipo de código, ponto e vírgula, e outro tipo de código. O que ele quer dizer? Se você colocar todos esses ponto e vírgula lá na sua formatação personalizada, o que está no primeiro vai ser você formatar os números positivos. O que está no segundo vai ser você formatar os números negativos. O que está no terceiro, formatar o zero. E, por último, formatar texto. Aqui embaixo, você tem algumas regras que seria interessante vocês estarem lendo. Vamos ver algumas aqui para vocês visualizarem. Para você exibir texto e o número numa célula, coloca o caractere entre aspas. É o que a gente já conhece como um procedimento padrão, né? Um exemplo dele. Tem mais coisas aqui para você poder ler. Ah, deixa eu ver se aqui tem coisas interessantes. Pronto, olha só que legal. Quando você quiser que um número que está nessa formatação, com zero, com o final aqui, ó, 59, tá vendo? Seja arredondado para 0,6, olha o código que eu tenho que usar. Vamos copiar isso aqui e vamos fazer um teste.
1546,58. Ctrl 1 ou botão direito, formatar células, personalizado, no lugar do geral, eu vou usar a formatação. Nota que ele já fez um tipo de arredondamento. Uhum. Show. Se eu quiser o 8,9 como esse daqui. Ah, tem um detalhe. Às vezes a gente lê aqui vírgula e acha que é vírgula, tá? E às vezes a gente lê ponto e acha que é ponto. Pronto, era uma vírgula, tá bom? Lá é ao contrário, para a gente que é brasileiro. Eu estava achando estranho e falei, ué, não ficou igual. Porque aqui, ó, 2 caracteres viraram 1. Então, ó, 2 caracteres, o 58 virou só o 6, tá vendo? Como é que eu faço para pegar um número, então, que está, por exemplo, 44.398 e deixar ele como um número bem pequenininho? Deixa eu ver se aqui tem algum exemplo. Aqui tem, só não está muito claro, deixa eu ver. Esse aqui está claro. Ó, como é que eu transformo 12.000 em 12? Ó, aqui não é 1.500 e tanto? Uhum. Olha só que legal. Aqui está um hashtag e um vírgula. Eu vou entender como um ponto. Hashtag, ponto. Arredondou para quê? Para 2.000. Olha que massa. Eu botei o K agora para representar o 1.000. Olha o que acontece se eu botar um 00. Um só. Olha o que acontece se eu botar um hashtag. Olha o que acontece se eu botar um vírgula 00. Entende o poder da formatação condicional? Eu posso levar para o meu gráfico o que eu quiser para apresentar de uma maneira muito mais simples e objetiva. Uhum. Então, pensando nisso, vou te ensinar uma formatação que eu uso com frequência, que é qual? Eu quero pegar um número que é na casa decimal de 1.000 e eu vou fazer o seguinte. Eu quero que esse número apareça com 2 casas decimais. É assim que faz. E eu quero que divida por 1.000. Eu coloco o ponto. Cada ponto que eu coloco, ó, é ele dividindo por 1.000. Uhum. E aí eu dou um espacinho e boto a letra K, que representa a unidade de 1.000. E se eu quiser, posso colocar juntinha. Se eu quiser, posso colocar afastada. Eu posso colocar a letra M aqui? Posso. Mas por que a letra M não apareceu? Imagina que esse número fosse milhões. Porque não é o símbolo de 1.000. Isso, porque não tem aqui um padrão, pelo menos eu desconheço. Se vocês encontrarem, podem me falar e vou ficar feliz em conhecer. Para colocar o M representando milhões, não tem. Aí eu tenho que colocar ele entre aspas. Então, quando você quiser representar milhão, você tem que dividir por 1.000 2 vezes, acrescentar a letra M entre aspas. Uhum. Para você dividir e apresentar como 1.000, basta colocar uma vez o ponto e a letra K que ele reconhece. Você deu K, ó, já ficou bem melhor lá, não precisa ficar tão grosso assim mais, ó, já posso dar 2 cliques aqui e vir formatar mais ou menos no padrão que eu deixo. E tchufa. Mas pergunto eu, o seu chefe vira para você e fala o seguinte, não, eu gostei do gráfico, mas eu queria ver detalhado aqui. E aí? Volta para geral. Contato, no caso. Mas eu perdi a formatação daqui, e agora? O que eu faço?
Não sei. O Arthur voltou ou não? O Arthur tá dando nó. Ó, é o seguinte. Quando você clica para aparecer as formatações, que você clica nos rótulos, você tem essa opção aqui, ó, que é a opção de rótulo. Quando você clicar aqui, você tem o número. No número, você pode vincular a fonte ou, desvinculando, você pode escrever o formato que você deseja. Entendi. Qual é o formato que a gente deseja? Eu quero um número